Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Matemática Caveira. Na nossa aula de hoje, iremos corrigir as 5 questões de matemática que caíram para a GCM de Amparo recentemente, tendo em vista que em breve, nos próximos dias, vai acontecer a prova para a GCM de Laranjal Paulista, aplicado por essa mesma banca, a banca Avança SP, que também vai aplicar a prova para a GCM de Americana. Então, essa aula não deixa de ser uma mega revisão para você que vai fazer qualquer uma dessas duas provas citadas. Se você quer saber como foi cobrada as questões de matemática pela banca Avança SP, já sabe, né? Vem comigo que no caminho eu te explico. Bora lá, senhores, dando continuidade aos nossos estudos, até porque eu estou corrigindo pelo menos 200 exercícios da banca VUNESP, e esses 200 exercícios irão te ajudar independente qual seja a prova, qual seja a banca, porque matemática não muda. Por isso é importante, senhores, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma dessas 200 aulas. Eu já gravei mais de 50 e iremos chegar aí pelo menos 200 aulas para auxiliar os seus estudos. E como eu falei no início, essa aula vai te ajudar, caso você vai fazer para a GCM de Amparo e também para a GCM de Americana com salário excelentíssimo. Tudo bem, senhores? É importante se inscrever e ativar o sininho. Sem mais delongas, vamos corrigir. Essa prova aconteceu no último domingo. O aluno me mandou e falou: professor, pelo amor de Deus, corrija essas questões que irá nos ajudar muito na próxima prova, já no sábado, para a Laranjal Paulista e em janeiro de 2023 para a Americana. E claro, irei corrigir a prova de Laranjal Paulista, por isso que eu insisto, tem que se inscrever no canal para não perder nenhuma aula e ativar o sininho, claro. E claro, eu também tenho aí uma outra prova de Cabreúva. Eu fiz essa prova para a GCM de Cabreúva e, claro, outras provas aplicadas pela banca Avança SP. Irei corrigir aqui no canal para auxiliar os seus estudos. Tudo bem, senhores? Sem mais delongas, vamos à questão de hoje. Põe aí, produção. Foi a nossa questão 6. Falava o seguinte, ó. Um capital de 17.500 foi aplicado sob o regime de capitalização simples à taxa trimestral de 1,2%. Para obter um montante de 18.970, o prazo dessa aplicação deverá ser de... Então, a questão de juros simples é bem tranquila, é só seguir a fórmula, não tem segredo, tudo bem, senhores? O que você precisa saber nessa questão? Duas coisas importantes. Primeiro, ele fala trimestral ali o juros, a taxa, certo? E aí você pode usar o trimestre sem problema nenhum. Eu, particularmente, usaria o mensal. Saber quanto que rende juros em um mês. Isso vai te facilitar bastante. Então aqui foi uma das pegadinhas aí da banca. Outra coisa, você precisa saber o que é montante. Montante, senhores, é o dinheiro que você aplicou. Imagina que você aplicou R$1.000 hoje. E daqui a um ano você vai resgatar esse dinheiro. O dinheiro que você vai resgatar daqui a um ano, esse é o montante. Ou seja, o capital que você aplicou, mais os juros que rendeu. Na hora que eu juntar os dois, eu vou ter o montante. Tudo bem? Basicamente era isso. Mas, sempre que tiver uma questão de juros, você vai fazer isso, ó. Você vai anotar J, CIT. Dessa maneira aqui, ó. Em pé, tudo bem? Na vertical. E depois você vai anotar na horizontal, a mesma forma. J, CIT. Sempre multiplicação. Por quê? Aqui eu vou anotar as informações que ele me deu no problema. Então eu vou pedir para a produção colocar novamente a questão e eu vou refazer a leitura. Bora lá. Então foram aplicados 17.500. Esse foi o capital. Brasil. E aí ele fala, com a taxa de juros de 1,2 trimestral. Então, ó, aqui, ó, 1,2% ao trimestre. Tudo bem? Ou seja, a cada 3 meses a taxa que foi aplicada é de 1,2. Tudo bem? E aí ele fala que o montante é 18.970. Você vai ver que aqui não tem a letra M de montante. E aí é por isso que eu faço isso. Eu coloco sempre em pé para eu ir colocando as informações que ele me dá no problema. Esse é o grande bizu. Você vai perceber que não tem. Ele fala que o montante é 18.970. E aí, ó, para que você consiga colocar, perceba que está faltando tempo, e é isso que ele me pergunta, né? Qual é o tempo? Eu preciso saber dos juros. Como é que eu faria para saber os juros? Olha só de eu colocar isso aqui, ó, fica nítido. Eu tenho que pegar esse cara, que é o 18.970, menos o valor que eu apliquei, que é o 17.500.
na hora que eu fizer essa subtração, eu vou saber quanto que me rendeu de juros lá no final. Ó, 0, 7 menos esse dá 7, 9 menos o 5 dá 4, 8 menos o 7 dá 1 e 1 menos 1 dá 0. Então, ó, quanto que rendeu de juros? R$ 1.470. Percebe que é obrigação você colocar isso. Você vai perceber que está faltando informação e aí você vai conseguir deduzir tranquilamente o nosso problema aí. Brasil? Agora sim, eu vou para a fórmula porque eu já tenho todas as informações, só falta o tempo. Bora lá? Bora lá. Bora lá, senhores. Mas, para facilitar a nossa vida, eu não vou usar essa informação. Eu desafio. Faça usando essa informação sem problema nenhum. O que vai acontecer? Que você vai chegar aqui no final, você vai perceber. Faça isso. Você vai chegar aqui, o T vale 7. E aí o que você tem que saber? Que são 7 períodos de 3 em 3 meses. Tudo bem? Porque os juros aqui, ó, tá em trimestre. Então são 7 períodos. E 7 vezes o 3, concorda que dá 21, ou seja, 21 meses. E aí você vai chegar na alternativa correta. Só isso que vai mudar. Eu vou fazer, como eu falei lá no início, o mensal. Porque se eu fizer o mensal, eu já chego direto na resposta. Para mim, eu acho mais fácil. Porque eu posso chegar aqui no 7 e de repente posso ser induzido ao erro. Até porque você vai perceber que a alternativa A tem um número 7 ali de 7 meses. E isso poderia me induzir ao erro. Tudo bem, senhores? Por isso eu vou fazer o que eu acho mais fácil. Bora lá. Mas, como eu falei, faça dessa maneira. E depois comprove o que eu estou te dizendo. Como é que faria isso? Ó, é 1,2 a cada 3 meses, né? Não é trimestral? Então, ó, eu pego 1,2 e divido para 3. Ó, uma vírgula, acrescento um zero. 12 dividido para 30 não dá. Então, 0, e acrescento um zero aqui. E aqui vai ser 4 vezes. 4 vezes o 30 dá 120. Aqui vai zerar. Ou seja, ao invés de usar esse 1,2, eu vou usar o 0,4% ao mês. Ou seja, senhores, a cada mês é 0,4 de juros, em outras palavras. Tudo bem? Agora eu vou lá na fórmula, ó. O J vale isso, ó, 1.470. O capital vale isso, ó, 17.500. Vezes a taxa 0,4. 0,4, não esqueça que é dividido para 100. Por quê? Porque 0,4%, beleza? Vezes o tempo. Só que o tempo eu não tenho, é a letra T. Tudo bem? Essa é a minha incógnita. Perceba que é fácil, é só substituir a fórmula mais fácil da matemática, J igual a CIT, não tenho o que errar. Vou apagar aqui, ó, para a gente finalizar aquela conta lá, tudo bem? Bora lá. Bora lá, senhores, ó, para simplificar, corta esses dois zeros com esses dois zeros, vai ficar quanto? 175 vezes o 0,4, vamos fazer aqui, ó, 175 vezes o 0,4. Ó, 4 vezes 5 dá 20, sobe o 2, 4 vezes 7 dá 28, mais o 2 dá 30, sobe o 3, 4 vezes 1 é 4, mais o 3 dá 7, sinal de mais. 0 vezes esses 3 números são 3 zeros. Somando aqui vai ser 0, 0, 7 mais 0 dá 7, e aqui vai ser 0. Ó, uma casa após a vírgula, uma casa após a vírgula. Ou seja, esse número vezes o 0,4 vai me dar 70, não é isso? 70 vezes o t, tudo bem? Aqui está multiplicando, vem para cá dividindo, vai ficar 1.470 dividido para 70, igual a t. Corta 0 com 0, vamos fazer esse finalzinho aqui, ó. Como é que ficaria isso? Ficaria 147 dividido para 7. Juntando aqui vai ser 2 vezes 7 dá 14. Aqui vai zerar. Baixa esse 7, vai ser uma vez o 7 é 7 e aqui vai zerar. Ou seja, o meu tempo está em meses, né? Lembra que o 0,4 era ao mês? Então, eu cheguei em 21 meses. Tudo bem, senhores? 21 meses vai dar quase 2 anos, né? Pode pôr as alternativas aí, produção. 21 meses, ó. Um ano tem 12 meses. Beleza. Para eu chegar no 21, concorda que está faltando mais 9 meses? 9 meses. Ou seja, a alternativa correta é aquela que tem 1 ano e 9 meses. Tudo bem? Meses. Tranquilo. A alternativa que tem 1 ano e 9 meses é a alternativa C de sapato. Conseguiram entender? Como eu falei, desafiei vocês, tentem resolver com o número que ele me deu, 1,2. Você percebe que você vai chegar no 7, e aí são 7 períodos de 3 meses. E 7 vezes o 3 também chegaria nesse 21 da mesma maneira. Tranquilo, senhores? Essa foi só a nossa primeira questão envolvendo juros, nem era tão difícil. Bora para a próxima.
Bora lá. Bora lá, senhores. Questão 7 falava o seguinte, ó. Em certo dia, em uma repartição pública, a razão, e aí a produção sempre vai circular a palavra razão para já me mandar aquela informação importante. Do número de pessoas presentes para o número total de atendimento foi de 3/4. Então, pera aí, ó. A razão entre o número de pessoas presentes, ó. Pessoas presentes, beleza? Para o número de pessoas, de total de atendimentos. Então, ele quer o total de atendimentos, ou seja, tudo que foi atendido naquele dia lá. E a fração aí, né, a razão é 3/4. Tudo bem? Continuando. Sabe-se que havia 16 agendamentos para esse dia. Quantas pessoas compareceram? Então, ó, aqui, embora seja uma questão de razão, perceba que eu não vou resolver de uma forma tão padrão como as outras que eu já venho resolvendo aqui no canal. Até porque, se eu pegar o 16 e eu dividir para soma, vai me dar número quebrado. E eu sempre falei para os senhores, não pode dar número quebrado. Então, fugiu um pouco a regra. Mas não tem problema. O que eu tenho que entender aí? Ó? Que esse 16 que ele me dá é o total de agendamentos. E o total está embaixo. Por isso que é importante colocar as iniciais das coisas que ele está me dando. Tudo bem? E aí você vai perceber que aqui é uma questão de proporção. Basta eu colocar um xizinho aqui em cima, que é isso que ele quer saber. Ó. O total está aqui embaixo. O total de agendamento é aquilo. A quantidade de pessoas presentes é isso. Eu quero saber qual o proporcional que está do lado de lá. É bem fácil, bem tranquilo. Ó. De cabeça eu já saberia. Ó. Que número que vezes o 4 me dá 16? Você vai me falar, é 4. Então se eu falar 4 vezes 4 dá 16, em cima eu também tenho que usar o 4. 4 vezes 3 daria 12 e eu vou te provar que a resposta vai ser 12. Quer ver? Ó? 4 vezes o x, 4x. 3 vezes o 16 dá 48. Tá multiplicando, vai para o outro lado dividindo. E 48 dividido para 4, te provei que realmente dá 12. É a alternativa B de bravo, bem rápido, bem objetivo. Essa questão foi brinde da prova, não tinha nem o que errar. Tudo bem, senhores? Fácil, né? Bora para mais uma. Não esquece do like, se inscrever e ativar o sininho. Bora lá. Bora lá, senhores. Questão 8. Aqui uma questão já mais de lógica, né? De raciocínio lógico. Mas você vai perceber que nem é tão difícil. Eu já até fiz algumas correções aqui no canal. Irei fazer outras corrigindo questões da Banca Vunesp. Por isso que eu falo, embora seja da Banca Vunesp, serve para qualquer outro concurso. Porque a ideia é a mesma em todas elas. Quer ver? Bora lá. Põe aí, produção. A sucessão numérica. E aí eu preciso colocar esses números aqui, tá? Ó. É 9, 9, 3. São quantos 7? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, Brasil. Depois, 9, 9, 3. E aí vai se repetir, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Já vou colocar em diante assim. Tudo bem, senhores? O que você precisa saber quando você vê aí uma questão de lógica? Qual que é a ideia? Quantos números tem? Se está aumentando de 2 em 2, de 3 em 3, se é vezes 2 ou vezes 3, enfim. Aqui eu percebi que não está aumentando. Está sempre mantendo a mesma quantidade de números. Ó. Perceba que eu tenho todos os números até aqui. Ó. 9, 9, 3, 7, 7, 7, 7, 7. Depois se repete. Ó. 9, 9, 3, 7, 7, 7, 7. E depois iria se repetir. E vai ser assim eternamente. Tudo bem? Então essa era a grande sacada aí. Entender a quantidade de números que está indo e depois volta a se repetir. Beleza, continuando lá. Ó. Mantém um padrão lógico. E esse é o padrão que eu acabei de falar, de formação. Indefinidamente. A soma dos 105 primeiros termos dessa sucessão é, ou seja, ele quer que eu soma 9 mais 9 mais 3, mais 7, mais 7, mais 7, mais 7, mais 7, mais o 9, mais o 9, mais o 3, ou seja, que eu some todos os 105 primeiros termos. E aí eu vou fazer todos os 105, não, né, os 1005. Eu vou colocar todos eles aqui? Não, não precisa disso. Você poderia fazer se tivesse muito tempo sobrando na sua prova, mas mesmo que tenha tempo, você não tem folha suficiente para fazer isso. E aí você não vai perder esse tempo. O que você vai fazer, senhores? Você vai pegar o 1005 e vai dividir para a quantidade de termos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 8 termos, não é? E aí depois volta a se repetir o 9. Então, eu basta colocar os 8 que eu tenho. Tudo bem? Vou dividir para 8. Ó. Juntando aqui vai ser uma vez, vai dar 8, vai sobrar 2. Baixa esse 0, vai ser 2 vezes. 2 vezes o 8 dá 16, vai sobrar 4. Baixa esse 5. E aqui vai ser mais 5 vezes, né?
5 vezes o 8 dá 40. E aí vai sobrar 5. Beleza. Cuidado com esse 5 aqui, ó. Eu não posso, nem devo continuar ali, colocar vírgula, enfim, continuar a divisão. Não é essa a grande sacada. O que representa esse 125? Representa 125 repetições. O que seriam essas repetições? Que vai se repetir esse número inteiro aqui, ó. Aí depois, mais uma vez, 125 vezes. E o que representa os 5 que sobrou? Representa o seguinte, ó. Imagina que eu fiz tudo isso, 1, 2, 3, 124, 125 vezes. Cheguei aqui. Esse número 5 significa que eu vou voltar 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, ó, esses caras aqui, esse 5 é exatamente esses outros 5. Ou seja, aqueles 3 lá eu não vou somar ele lá no final. Tudo bem? A VUNESP adora fazer isso. Ela pergunta, ela vai te dar um desenho ou a numeração aqui e vai te perguntar aonde que é esse cara. Que no caso, esse resto. Onde é que ele para? Ah, vai parar aqui. Brasil. É aí que eu vou dar a alternativa correta. Quando eu trouxer esse exercício, vocês vão entender melhor esse raciocínio aí. Tudo bem, senhores? Aí, ó, eu entendi que são 125 repetições. Brasil. O que eu preciso fazer agora? Eu vou até colocar aqui, ó. São 125 repetições. E o resto, que me interessa, é 5. Beleza, já está até marcado ali. Por que eu estou anotando? Porque eu vou precisar apagar isso aqui para fazer mais um cálculo. E qual é o cálculo? Eu preciso somar, ele não quer que eu some, eu preciso somar quanto que dá isso aqui. Vamos imaginar que dê 50. Aí eu pego 50 vezes as repetições. Eu já vou chegar num número gigantesco. Quando eu chegar nesse número gigantesco, eu praticamente vou finalizar a conta. Tudo bem? Vou fazer isso agora. Bora lá, senhores. Então, ó, vamos somar aí, ó. 9 mais 9 dá 18. 18 mais o 3 dá 21. Mais o 7, 28. Mais o 7, 35. Mais o 7, 42. Mais o 7, 49. Mais o 7 dá 56. Ou seja, cada repetição dessa tem 56 números somados, né? Dá 56. Essa é a soma. Vezes a quantidade de repetições. Vão ser 125 repetições dessa aí. De todos esses números. Tudo bem? Ó? 6 vezes 5 dá 30, sobe o 3. 6 vezes o 2 dá 12, mais esse dá 15, sobe 1. 6 vezes 1 dá 6, mais 1 dá 7, sinal de mais. 5 vezes 5 dá 25, sobe o 2. 5 vezes 2 dá 10, mais o 2 dá 12, sobe 1. 5 vezes 1 dá 5, mais 1 dá 6. Somando vai ser 0, 5 mais 5 dá 10, sobe 1. 1 mais esse dá 8, mais esse dá 10, sobe 1. E aqui vai ser 7. Brasil. 7.000. Opa, já cheguei num número bem próximo das minhas alternativas. E agora? Ainda bem que a banca não colocou o número 7.000 ali, nas alternativas, que poderia induzir muitos candidatos ao erro. Eu preciso saber agora qual é a soma desses 5 últimos números, tudo bem? Ou seja, quando eu fizer as 125 repetições, dá 7.000. Agora é só somar esses 5, por isso que eu já deixei esse traço aqui, ó, para marcar para vocês que são esses que me interessam. 9 mais 9 dá 18, mais o 3 dá 21, mais o 7 dá 28, mais o 7 dá 35. E aí na hora que eu somar 7.000 mais 35, vai dar 7.035, que é a nossa alternativa A de habilitado na sua prova. Tudo bem, senhores? Parecia ser uma questão megamente difícil, e pode ter sido para alguns que não vêm acompanhando a aula no canal, mas para quem vem acompanhando, não teve tanta dificuldade. Brasil? Bora para a próxima, e a próxima é bem parecida com essa. Se você conseguir resolver essa, provavelmente a outra você também conseguiu resolver. Bora ver? Bora lá. Bora lá, senhores. Questão 9. Põe aí, produção. Não esquece do like, senhores. Bora lá. O 54º algarismo da expansão decimal. E aí eu precisaria saber o que é quingentésimo. Quingentésimo é o 500, tudo bem? Só que ele não fala 500, né? Ele fala quingentésimo quarto, ou seja, 504. Brasil, era isso que ele quer saber. O número ordinal que está na posição 504. Tranquilo. E aí ele me dá os números lá, né? 0,8657, 0. E aí depois ele repete, né? Vou até colocar mais distante, tá? 86570. Tá tudo junto, tá? Mas eu fiz distante para que você enxergue que está na mesma pegada do exercício anterior. Ele tem esse número e ele vai se repetindo. 86570,
86570 e vai indo eternamente. E ele quer saber o cara que está na posição 504. Perceba que ele fez uma mesma questão, só colocou uma palavra difícil, que foi tem até que ler ali, ó, quingentésimo, beleza? Você tinha que saber que era o número 500, ou seja, como ele quer o quarto, 504, tranquilo? E aí, ó, mesma ideia, eu teria que saber quantos números eu tenho na minha sequência, ó, são todos esses, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E aí depois repete, mais 5 números. Vou esquecer esse 4 aqui, ó. Vou pensar em 500. Se eu pegar 500 posições e dividir para 1, 2, 3, 4, 5, concorda que eu vou ter 100, 100 o quê? Repetições. Ficou fácil, né? 100 repetições. Brasil. E aí, ó, quando eu fizer 100 repetições iguais a essa, que também é igual a essa, que vai se repetindo, enfim. Aí ele quer esse cara, ó. Ou seja, ó, fiz 500 repetições certinhas e volto. 1, 2, 3, 4. Essa é a resposta correta. Tosco, né? Depois que você fez o anterior, ficou fácil demais. Qual é o algarismo que tem a alternativa que tem um algarismo 7? Alternativa D de jeans. Fácil, né, senhores? Por isso que é importante ativar o sininho e se inscrever no canal para não perder nenhuma aula, porque vai que na sua prova venha uma questão de raciocínio lógico nesse sentido. Você vai conseguir dar risada e resolver tranquilamente. Bora para a nossa última questão de hoje. Bora lá. Bora lá, senhores. Questão 10. E aqui eu falo muito no canal, né? Para resolver essa questão 10, você precisa saber a tabela dos múltiplos e submúltiplos, tanto do metro quadrado e do metro cúbico. Aqui, ó, falava o seguinte, ó, questão bem tranquila, tá? 7 decímetros cúbico equivale a quanto? E aí, ó, para resolver, só se você souber a tabela, senão infelizmente não dá. Como que é essa tabela? Ó, pega do metro, 3 para a direita, ó, dm, o metro, ó, metro não, o centímetro e o milímetro. 3 para a esquerda, ó, vai ser o dan, que é o decâmetro, depois o hectômetro e por fim o quilômetro. Só que como ele está trabalhando decímetro cúbico, o que muda? Você vai ter que colocar o 3 em cima de cada um. Só isso que vai mudar. E claro, quando está elevado ao cubo, a 3, quando você fizer para a direita, você tem que multiplicar por 1000. Quando você fizer para a esquerda, é o contrário, você divide para 1000. Tudo bem, senhores? Quando for só metro, sem ter o 3 em cima, você multiplica para 10 para a direita, divide para 10 para a esquerda. Quando for metro ao quadrado, ou seja, quando tiver um 2 aqui em cima, você, para a direita, multiplica por 100, voltando, você divide para 100. Eu vou explicar mais detalhadamente para você agora. Vamos fazer todas as alternativas para que fique bem claro. Eu poderia já ir na alternativa correta e a gente economizar o vídeo, mas essa não é a ideia. A ideia é explanar o máximo possível para que você consiga, caso venha uma questão na sua prova, matar a pau. Tudo bem? Então, infelizmente o vídeo vai ficar um pouco mais longo, você já percebeu isso na nossa aula, mas quem chegou aqui até o final vai ser contemplado em conseguir acertar todas as questões de uma próxima prova. Tudo bem? Bora lá. A alternativa A fala o seguinte, ó, 7,0 vezes o 10 elevado a menos 7. O que significa isso, senhores? Que ele tinha que dar esse número aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aí é o 7, né? 7. Esse menos 7 significa que eu tenho que ter 7 números após a vírgula. Cuidado, não é esse 7. Poderia ser 5, 6, qualquer outro número. Mas eu tinha que ter 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando ele está negativo, são 7. Pode ser. Se fosse elevado a menos 8, seriam 8 números após a vírgula. Essa é a ideia, tudo bem? Mas vamos ver isso. Se 7 decímetros cúbico vai dar esse cara aqui, ó. O decímetro está aqui, né, ó. Beleza, o 7 está aqui. Quando eu for, e ele colocou hectômetro, né, na A, ele colocou assim, ó, hectômetro. Só que perceba o seguinte, ó, se está aqui, se eu voltar 1000 vezes, vai dar 0,123. Beleza. Se eu voltar mais uma casa, eu tenho que aumentar mais 3 zeros aqui. Já daria 6. 3 números mais 3 daria 6. Se eu volto mais um, já dá 9 números após a vírgula. E eu só tenho 7. Então percebeu que furou aí a alternativa A. Tudo bem? Vou esclarecer mais nos outros. Bora lá.
Como é que eu vou esclarecer isso? Vamos na alternativa B. A alternativa B fala que seria 0,07 metros cúbicos. Ó, tá aqui. Se eu voltar para o metro, vai ficar assim, ó. Como eu estou voltando, eu estou dividindo para 1000. 7 dividido para 1000 vai ser 3 casas depois da vírgula. Tudo bem? Perceba que eu tenho, ó, 2 zeros aqui. E aqui eu só tenho 1. Então furou. Também está errado isso aqui. Tudo bem, senhores? Porque, ó, eu tenho que pegar esse cara e dividir para 1000. Quando eu pegar o 7 e dividir para 1000, vai dar isso. E não isso que está na alternativa. Então, a B também está errada. Bora para C e a D. E aí? Bora lá. Bora lá. A C. 7 vezes 10 elevado a menos o 8 km cúbico. Lembra que eu já falei que daria 9, né? Ó, quer ver? Ó, tá aqui. Se eu dividir para 1000, vai dar 0,007. Se eu dividir para 1000, vai aumentar mais 3 zeros. 1, 2, 3. Beleza? Se eu dividir para 1000, vai aumentar mais 3 zeros. 1, 2, 3. Se eu dividir para outro 1000, vai aumentar mais 3 zeros. 1, 2, 3. Então, ó, eu tenho 1, 2, 3, 5, 3. Dá 15 números após a vírgula. E aqui falou que era menos 8. Então, eu tinha que ter só 8 números após a vírgula. Percebe que deu 15? Então, também está fora aí a alternativa C. Brasil, senhores. Bora para mais uma. Que é a alternativa D. 7 vezes o 10 elevado a 6. Qual que é a unidade? Milímetros. Beleza. Então, está aqui em decímetros. E ele quer chegar, ó, aqui, ó, em milímetros. Então, ó, 7 vezes o 1000, estou indo para a direita. 7 vezes o 1000 vai dar 7.000. Brasil. Só que do 7.000 está no centímetro, se eu fizer vezes o 1000, vai aumentar mais 3 zeros, né? Vai aumentar mais 3 zeros. Tá aqui. E esse cara aqui, ó, elevado a 6, realmente dá isso, ó. Como está elevado a 6 positivos, eu preciso ter 6 zeros. Olha aqui, ó. 3, 3. Brasil. Então, realmente, a alternativa aí, que é a D, ela é a correta. Tudo bem? Esse cara representa a quantidade de zeros. Eu tenho 6 zeros positivos. Se tivesse um menos 6 ali, aí estaria furado. Tudo bem? Então, a alternativa D é a correta, mas vamos finalizar corrigindo a alternativa E para ver se realmente a D é correta, para não ser induzido ao erro. Pode ser que eu tenha me enganado. Isso eu tenho falado muito no canal. Você tem que fazer todas para não jogar a questão fora. Bora lá. Bora lá, senhores. Questão E fala o seguinte, ó. 0,123,7 dan, ou seja, decâmetro. Beleza. Então, ó, está aqui em decímetro. Se eu dividir, então eu vou ir para a esquerda. Se eu dividir para 1000, vai dar 0,007. Se eu dividir para 1000 de novo, eu tenho que aumentar mais 3 zeros. 1, 2, 3. Brasil. Ó, 3 aqui e 3 aqui. Eu dividi para 1000 duas vezes, tudo bem? Nós temos 5 zeros, só que aqui na alternativa só tem 3 zeros. Então, tá errado. A alternativa E. Te provei que realmente a alternativa D de jeans é a correta aí. Tudo bem, senhores? Espero que vocês tenham entendido essa ideia aqui de múltiplos e submúltiplos, nesse caso, do metro cúbico. Tudo bem? Mas eu tenho trazido outras aulas trabalhando tanto o metro como o metro quadrado e aqui também o metro cúbico. Essas foram as 5 questões de matemática que caíram para a GCM de Amparo no último domingo. Espero ter te auxiliado, ajudado, para que você vá bem na próxima prova, que vai acontecer no próximo sábado para Laranjal Paulista e também lá no mês de janeiro de 2023 para a GCM de Americana e, claro, qualquer outra prova aplicada pela banca Avança SP. Tudo bem, senhores? Até a prova de Americana, eu ainda irei corrigir pelo menos a prova de Laranjal e mais a prova para a GCM de Louveira, que eu fiz essa prova, então eu tenho ela nos meus arquivos. Claro, se você, aluno, me enviar qualquer outra prova aplicada por essa banca, será um prazer irei corrigir para os senhores também, para vocês terem uma vasta quantidade de questões corrigidas aqui no canal. Tudo bem, senhores? Fiquem com Deus, arrebentem nas provas, voltem aqui, deixem o seu depoimento, que será fantástico. Tudo bem? Já te aguardo numa próxima aula. Forte abraço e até lá!